Fala aí, galera do Foca no Vídeo em Aulas. Tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Ó, segunda parte da aula sobre arcadismo, né? Gente, assim que eu desliguei aqui para gravar a segunda parte, assim que eu desliguei, eu lembrei do nome do filme. Eu me lembrei, perdão, do nome do filme. Sociedade dos Poetas Mortos. Esse é o filme. Um filme belíssimo, um clássico já. Muita gente já viu, muita gente conhece. É com o saudoso e talentoso Robin Williams. Fica a minha dica, tá? Se você não entendeu do que eu estou falando, veja a primeira parte da aula que você vai entender. Bom, arcadismo. Uma das características da poesia Arcade era a poesia épica. E o porquê disso? Aliás, o que é épico? Épico é aquilo que valoriza um povo, beleza? No caso aqui do Brasil, valorizar o índio. Qual era a visão Arcade, então? O índio era bom, porque ele não estava próximo à sociedade. Lembra? Jean-Jacques Rousseau, o homem é bom, o que o corrompe é a sociedade, o mito do bom selvagem. Então veja, todo aquele elogio que se faz ao índio, que nós vamos ter no romantismo, na verdade tem a sua semente aqui no arcadismo. Repito, então, o índio vai ser visto com bons olhos porque ele estava distante da sociedade. Então ele vai ser visto como bom, puro, ingênuo. É a semente do indianismo romântico. Ok? Bom, aqui eu falo um pouquinho do momento histórico, né? Mais um pouquinho, na verdade. Já falei isso aí na parte 1. Né? Repito, tá? Olha aí. Falou em arcadismo no Brasil. Pense o seguinte. Inconfidência Mineira. Ok? Primeiro ponto é esse, tá? Então, tanto que era conhecido como o Grupo Mineiro. Né? Ah, não, o Skank. Também aqui, o Grupo Mineiro. Tá? Falou arcadismo, iluminismo, Minas, Inconfidência Mineira. Aliás, os autores arcades estavam muito envolvidos com a Inconfidência Mineira. Tá? A escola mineira, né? Aqui mais alguns detalhes para vocês e tal. Neoclassicismo, novo classicismo, já expliquei, beleza? Ó, e Bom Selvagem, acabei de falar, ok. Vamos aqui aos principais autores, tá? Primeiro, Cláudio Manuel da Costa, Glauceste Satúrnio. Estava muito envolvido na Inconfidência Mineira, foi enforcado, entenderam aí? Ou melhor, foi suicidado, né? Como se fala, trazendo uma crítica, obviamente, né? A ideia de que mataram-no e forjaram ali como se fosse um suicídio, tá? Enfim, autor importante para o arcadismo, coloca um pouquinho das características dele aí para vocês. Agora, o autor que realmente aparece em prova de vestibular é o Tomás Antônio Gonzaga, de pseudônimo Dirceu. Sempre que eu ouço Dirceu, a primeira coisa que eu lembro é Marília. Marília de Dirceu, que foi um longuíssimo poema que ele fez para uma mulher amada. Tá? Depois pesquisem que é bem interessante. Não vou ficar fofocando aqui não. Também envolvido na Inconfidência Mineira. Veja, na época havia as cartas chilenas, que eram manuscritos anônimos que falavam mal da coroa portuguesa. E o porquê falar mal da coroa portuguesa? Porque naquela época o comércio de Portugal com as Índias não ia bem, então Portugal, para variar, explorou um pouquinho mais a colônia, ou seja, nozes. Então Portugal aumentou o imposto sobre o ouro, tanto que essa época aí, ou melhor, aquela época foi a época do santinho do pau oco, né? Já ouviram falar, né? O santo, né? Era oco e dentro eles escondiam o ouro, por isso também muitos santos eram em tamanho natural, tá? Para esconder bastante ouro. Então, cartas chilenas eram esses manuscritos anônimos. Claro, ninguém ia assinar porque ninguém queria morrer, né? Depois descobriram que eram do nosso querido Dirceu, beleza? É a poesia satírica, ou seja, poesia de crítica, tá? Aqui eu vou explicando aí para vocês. Mais um pouquinho aí. Marília de Dirceu marcou a poesia Arcade, com certeza. Botei alguns trechinhos para vocês então irem conhecendo, né, a poesia, a belíssima poesia Arcade, tá? Por exemplo, aqui o pastoralismo, né? Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado. De tosco trato de expressões grosseiras, dos frios gelos e de sóis queimados. Tenho o próprio casal e nele assisto, dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite, mais as finas lãs de que me visto.
Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Porque ele deu uma ostentada também, né? Eu tenho isso aqui, tal, pan, né? Tenho uma vida tranquila, estou estabilizado. Vamos que vamos. Acompanha comigo, ó. É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado. Porém, gentil pastora, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. Claro que tem uma pontinha aqui do romantismo também, né? Então é bom ter tudo isso, mas principalmente aí é bom ter o agrado da mulher amada, tá? Ó, o aflorar da sensualidade. Eita, vamos lá. Ih, trecho muito famoso. Ornemos nossas testas com as flores. Ornar é enfeitar, né? A ornamentação da igreja, então é enfeitar a igreja. Ornemos nossas testes com as flores e façamos de feno um brando leito. Ou seja, vamos, né, fazer uma brincadeira aí na grama, tá? Acho que você entendeu. Prendamos-nos, Marília, em laço estreito. Gozemos do prazer de são os amores. Perceba, amores com letra maiúscula, porque é uma referência à mitologia, tá? Sobre as nossas cabeças, olha o carpedinho aí. Sem que o possam deter, o tempo corre. E para nós, o tempo que se passa também, Marília, morre. Então, Marília, vamos aproveitar agora, né? Tudo lá em cima e tal, pã. Vamos aproveitar agora. Depois o tempo vai passando e aí, né? Ó, o que eu acabei de falar. Que havemos de esperar, Marília Bela? Que vão passando os florescentes dias? As glórias que vêm tarde já vêm frias. E pode, enfim, mudar-se a nossa estrela, né? A nossa sorte. Ah, não, minha Marília. Aproveite-se o tempo. Antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Percebam, ele fala aí o quê? Aproveitar agora, repito, quando a gente tá novinho e tal. O tempo vai passando e aí vai tudo despencando. Ok? Não vou comentar mais não. Bom, mais um trecho aí de Marília, que já apareceu inclusive em prova de vestibular, tá? Deixa eu ler para vocês conhecerem mais um pouquinho do arcadismo aí. Marília, de que te queixas, né? Por que você está reclamando, Marília? Perceba, sempre uma interlocução, né? Ele está conversando com a Marília. De que te roubou Dirceu o sincero coração? Não te deu também o seu? E tu, Marília, primeiro não lhe lançaste o grilhão? Grilhão, é uma algema, tá? Todos amam. Só Marília, desta lei da natureza, queria ter isenção? Então ele se questiona. Se todo mundo ama, por que Marília tem que ser diferente? Aí ao longo do poema ele tenta convencer, né, a pessoa amada com elementos da natureza, tá? Ele tá naquela ideia, né? Não tinha na época o WhatsApp, então o maluco tava ali. Vamos que vamos. Vamos lá. Outros autores. Lembrando, repito, tá? O mais comum em prova de vestibular é o Dirceu. Mas é só para a gente ter uma visão geral. O Basílio da Gama, trazendo aí uma obra importante com essa questão do indianismo, né? Que é o Uruguai. Ok? Fala um pouquinho sobre a obra. Do indianismo, obviamente, né? O Santa Rita Durão escreveu um livro importante e que depois tem até uma versão em filme, né, que é bem divertida, e eu sempre comento na minha aula de quinhentismo, que é Caramuru. Então tem muito do real aqui, um pouco da fantasia também, claro, né? Poema épico. Aqui é uma cena do filme, né? Caramuru, a invenção do Brasil. Muito show de bola, aliás. Reta final da aula, tá? Permanência da escola literária, ou seja, como é que podemos perceber o arcadismo até os dias de hoje? O que acontece? Em prova de vestibular, é mais comum o arcadismo aparecer indiretamente, ou seja, por meio do modernismo. Então, é o modernismo que vai fazer ressurgir o arcadismo, tá? Principalmente com a Cecília Meirelles, poetisa do modernismo. Ela vai fazer várias referências. Deixa eu ver o que eu botei aqui. Na tranquila varanda de Gonzaga, sob os livros de Cláudio Manuel, solenes se reúnem proclamando a revolta do sonho e do papel. Entre o gamão e o chá fazem as leis da perfeita república. No sono dos sobrados mineiros, ó Minas aí, verbalmente resgatam pátrias, justiciam tronos. Guardam as armas sob o travesseiro, vestem capas do rosto mais poético, convertem curas, mascates sapateiros. São generosos, líricos, patéticos. Então, uma referência direta, né, à questão da Inconfidência Mineira, ok? Repito, muito comum aparecer arcadismo, mas com a Cecília Meirelles. O que eu coloquei foi um outro poeta modernista. Bom,
Essa aqui é uma crônica muito bem escrita, não é da época do arcadismo, tá? Mas tem um quê Arcade na medida em que o personagem principal ele fica muito encantado com um pé de milho. Ele mora na cidade grande, ele consegue colocar um pezinho de milho ali, e esse pé de milho, né, sobrevive, ele fica super animado. Então é uma lindíssima crônica, se tiver interesse, dê um pause aí e leia. Crônica do Rubem Braga. Rubem Braga é um dos maiores cronistas do Brasil. Ah, lembrei o que eu queria falar lá na aula 1. Olha só, rapidinho aqui. Não é que os poetas árcades vivessem no campo, tá? Eles viviam na cidade grande. Mas eles tinham, né, essa questão aí de falar bem do campo, de valorizar o campo e tal. Era um fingimento poético, beleza? Momento musical. Vamos ver então que música faz uma conexão com o arcadismo, né? Eu separei aqui Além do Horizonte, que acho que é do Roberto do Erasmo, tem muito a ver com o arcadismo. E para as minhas turmas eu passo aí a versão do Jota Quest, em uma das versões do Rock and Rio. Ó, Além do Horizonte. Tá. Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente. Não vou cantar não, tá? Vou te poupar disso daí. Ó, além do horizonte deve ter algum lugar bonito para viver em paz. O Arcade queria isso, né? Um lugar tranquilo. Onde eu posso encontrar a natureza. Opa, olha aí, mais uma característica Arcade, né? Natureza. Alegria e felicidade com certeza, certeza. Lá nesse lugar o amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo. Olha aí, mais um pouquinho de arcadismo, romantismo também, né? Essa música, claro, também tem muito romantismo. Onde a gente pode se deitar no campo, se amar na relva, escutando o canto dos pássaros. Se amar na relva, a gente acabou de ler um poema Arcade com essa mesma linguagem, né? Aproveitar a tarde sem pensar na vida. Andar despreocupado, sem saber a hora de voltar. Bronzear o corpo todo sem censura. Gozar a liberdade de uma vida sem frescura. Se você não vem comigo, nada disso tem valor. De que vale o paraíso sem o amor? Cara, belíssimo, né? Aliás, eu havia separado, infelizmente eu tirei desse material, não sei porquê. Tem uma quadrinha Arcade que é exatamente isso. Claro que a linguagem é um pouquinho diferente, mas é exatamente isso. A ideia de que o eu lírico está em um lugar lindo, maravilhoso, legal, mas se ele não tem a pessoa amada, aquilo não vale nada. Né? Interessante, pensem nisso, tá? Se você não vem comigo, nada disso tem valor, de que vale para esse amor. Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar no horizonte esperando por nós dois. Aí repete e tal. Só repete aqui. Mas perceberam as características Arcades? Lugar tranquilo, agradável, com natureza. É isso, tá? Para saber mais, aqui eu indico o filme Os Inconfidentes. É um filme totalmente ligado ao assunto que eu comentei aí com vocês, né? Tem todos os detalhes aí. Para ler, né, também vou relacionando alguns poemas. Romanceiro da Inconfidência. Olha de quem é o Romanceiro da Inconfidência. Cecília Meirelles, essa grande poetisa. Pela internet, o que você pode achar aí, tá? Botei alguns links. Aqui o material que eu usei para aula. E aqui aquela despedida marota. Gente, resumão do resumão. Arcadismo. Primeira coisa que eu lembro. Iluminismo. Depois, Inconfidência Mineira. Ok? Historicamente falando. Arcadismo na literatura. Natureza. O eu lírico chama a sua amada para viver com ele em um ambiente campestre. Carpe diem. Busca de uma vida simples, tranquila, agradável, sem muitas preocupações. Os ripongas daquela época. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, que tenham curtido, que tenham aprendido. Aquele abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Fui! Fui!